Pessoal, vamos voltar ao anti-ordem. Quanto tempo? Quanto tempo? Mas estamos de volta. Estamos de volta. Aloha. Alô. Aqui é a Olá. Fari. Oi. Aqui é o Samu, e assim como a vida imita a arte, o fracasso dos democratas imita o fracasso do PT. Ai, ai. Já vou... Bom, eu sou a Afro, pra quem não me conhece. E a gente veio aqui falar sobre alguns tópicos recentes que estão acontecendo no Brasil e no mundo. Pode se apresentar, leitor. Apresenta aí. Olá, gente, aqui é o Leitor Subversivo. Acho que alguns já me conhecem. Tem o canal, página do Instagram. O Instagram funciona como um caderno de notas e o meu ficheiro de anotações, onde eu vou compartilhando tudo que eu vou lendo. E o canal é uma tentativa de rede de estudos, mas funciona mais eu sozinho. Eu fui conhecido recentemente mais pela minha insistência em defender a leitura de Skinner. Leitor, se juntou a gente no anti-ordem aqui recentemente. Vamos lá, né? Continuar, vamos lá. Acho que o gato tá brincando aqui, gente. Se a Calma gente for aí. vamos começar pelas coisas lá fora, depois a gente vem aqui mais pra dentro do Brasil. Aham. Uhum. Bom, como todos já devem saber nesses Aham. tempos, o Trump ganhou as eleições dos Estados Unidos ano passado e ele tá. Como eu posso dizer? Fazendo merda. Fazendo merda. Eu acho que ele tá desmantelando os Estados Unidos por dentro, assim, sabe? Trump aceleracionista. Como- É isso que você tá me dizendo, Afro. Trump é aceleracionista. Exato. Muito bem, o Nick Land estava empolgado com não sei se foi com a primeira eleição do Trump, mas foi empolgado por causa que aí daria uma guinada aceleracionista. Ele seria a própria destruição do capitalismo. Nick Land é foda, né? A pior parte é essa. Então podemos É, dizer que tem até base afirmar que o Trump é selecionista um pouco, né? Sim. É foda no sentido ruim, gente, só pra constar Nick Land, tá? Só pra constar, é complicado, cara. a gente chama o diálogo. A gente chama o diabo. Bom, vamos pras merdas que o Trump fez até agora. Não, peraí, vamos pras merdas que ele não fez, porque todas as outras ele tá fazendo. Tipo, desmantelando o Estado americano, desmantelando as estruturas de. Como é que fala? Do imperialismo soft power. Por exemplo, ele desmantelou o USAID, tá fazendo um negócio, tá atacando pessoas trans, tá. Como é que fala? Começou a atacar Critical Race Theory, que é tipo CRT, né? Começou a atacar que ele não fez ainda, gente? Acho que. Ele tá começando a remover poderes congressuais que ele não podia remover, mas ele vai fazer, porque ele vai tentar fazer, porque é claro que ele vai fazer. Tipo, e ninguém tá parando ele. Porque ele é um fascista, ele só vai parar quando alguém de fato chegar e parar e impedir ele. Ele não vai parar até. Ele não tem. É, Como eu posso dizer? Ele não tem um freio institucionalista. é. É. Ele é um fascista, como eu posso dizer? Menos discreto. Então ele não tá se importando com o institucionalismo americano. Ele vai fazer o que ele quer fazer, o que ele acha importante para ele ganhar dinheiro. Mas pensando bem, né, entre os presidentes americanos, qual deles era um fascista discreto, né? Qual era que tinha descrição ali, né? Não, Vamos pensar você nos tem últimos vários 40 que anos. são discretos dentro do contexto norte-americano. É. Os. Internacionalmente, realmente é difícil negar. É por causa que a gente tem que lembrar, existe uma diferença muito grande, muito, não em grande, mas importante entre os democratas e os republicanos.
Os democratas e os republicanos são virtualmente iguais em política externa. Virtualmente iguais. Ambos são intervencionistas, ambos são, sabe, imperialistas, ambos vão bombardear o Oriente Médio, por alguma razão. Tanto os democratas, ou seja, em política externa eles são virtualmente iguais. Mas em política interna, um é muito mais abertamente fascista que o outro, em política interna. Além disso, os republicanos tendem a causar mais dano e de forma, tipo, em questão de guerra. Só que isso não importa muito por causa que, gente, realmente não importa. Se você tá sendo bombardeado por um republicano ou um democrata, você não liga quem tá, sabe? Só que a gente vê que o Trump, ele tá, inclusive, aumentando as lógicas imperialistas dele. Muito. Muito mesmo. Aumentando as próprias lógicas imperialistas. Tipo, ele recentemente falou que ele queria tomar Gaza, gente. Lembra disso? Tomar Gaza, ele queria dominar Gaza. Anexar Assim, Gaza. Ele falou que quer anexar a Groenlândia, o México e o Canadá também, mas. Inclusive, falando sobre, rapidinho, no assunto sobre o Trump querer tomar Gaza, eu não sei se vocês viram, mas circulou um vídeo feito com IA horroroso de um hotel do Trump feito em Gaza, que o conceito em si já é terrível, mas o vídeo é uma cena de horror surrealista, sabe? Esse vídeo ele é meio assustador. Bom, mas assim, como sempre, o Trump não é a única ascensão do fascismo que está acontecendo no mundo. Você tem na Europa, você tem partidos de direita ficando cada vez mais fortes, especialmente entre as comunidades mais velhas. Você tem o centrão institucional, mais uma vez, não fazendo nada. Porque, afinal, aparentemente, apologia ao nazismo não é crime em lugar nenhum do mundo, se você tá na direita institucional. O Trump é só mais um dos fatores que a gente tá vendo nessa década, sabe? Sim, a gente tá Então, eu vendo. gosto sobre. Ah, diga. Eu queria comentar sobre essa questão da ascensão do fascismo. Eu acho meio fraco a ideia que grande parte das publicações, textos, especulações sobre análise falar de uma ascensão do fascismo recente. Lógico, né? Há um aumento gritante, há uma visibilidade maior, na verdade, de eleições, de ganhos da direita. Mas eu creio que a gente vem sofrendo isso, que os movimentos autônomos mesmo deveriam pegar uma herança de análise da questão disso desde a Segunda Guerra Mundial, mas principalmente desde os anos 70, desde o pós-fordismo. Mas passando para algo mais recente, ali na década de 90, a gente já vem formando, principalmente na Europa, a formação desses partidos de extrema-direita, como da Le Pen e outros, na Itália, na França. Na Alemanha nunca sumiram, né? Mas eles sofreram uma maior repressão, porque lá o trauma da derrota e da Segunda Guerra Mundial e a pressão política internacional foi maior. Sim. A gente também tem que lembrar que esses partidos eles estavam lá, mas eles não tinham a força que eles ganharam depois de 2010. Em 2010, principalmente a questão trumpista, esse neofascismo que a gente está vendo, e agora é verdadeiramente um neofascismo. A gente está vendo verdadeiramente um neofascismo agora. Porque houve uma quebra relativa com alguns fascismos, não é? Tipo, teve com os fascismos clássicos, que é o fascismo se tornou hipercapitalista. Tipo, uma coisa que ele. A pessoa fala, não, mas o fascismo é para defender o capitalismo. Sim, mas eu falo em narrativa. A narrativa do fascismo não é consistente com a sua prática. Vamos lembrar disso. Nunca foi consistente com a prática. Hoje em dia, os partidos fascistas estão se tornando cada vez mais hipercapitalistas na narrativa. Tipo, mais neoliberais.
E é esse o fascismo que a gente tá vendo essa ascensão. Um verdadeiro neofascismo. Todo mundo falava de, neonazi, neofacho, mas até os 2010, até tipo 2000, neonazi e neofacho era só nazi clássico e facho com estética remanejada. A gente tá vendo essa ascensão do novo fascismo, que é o fascismo trumpista, bolsonarista, que é um fascismo neoliberal, é um fascismo hipercapitalista na narrativa. Tô diferenciando a narrativa da prática. Tá, gente, Mas, calma lá. É importante. mas ao mesmo tempo, esses figuras aí eu vou concentrar não na questão dos partidos e organizações abertamente de direita à extrema direita, mas a direita alternativa, que é uma coisa diversa, é isso, né? Uma característica, a base é uma base eleitoral que na verdade não tem uma questão de fidelidade naquela questão, mas lógico, né? A gente tem os fanáticos, os seguidores fiéis, mas é uma diversidade de extrema-direita que na verdade se aglomerou, que é o que a gente chama de alt-right, direita alternativa. Lógico, né? Tem o Trump tem o exemplo de grandes grupos de aglomerados de conspiracionistas como QAnon e tudo mais. A gente vê que se formou uma galera, tipo, desde o 4chan, e tem que se refletir, né? Tem essa questão que a internet, né, o espaço virtual, finalmente está sendo encarado seriamente como um espaço político. Apesar, né, de haver uma discussão ainda de como definir como esse espaço político funciona e qual a relevância dele, mas tá, eu não teria Trump sem toda uma polêmica, toda uma articulação que se deu pela internet. O que coincide porque do que eles se apropriaram, vou utilizar essa expressão, né, se apropriaram de uma ferramenta que inicialmente foi utilizada pela galera anarquista, autonomista, também ali, né, e que foi uma utopia no fim dos anos 90 sobre a possibilidade de uma democracia ou de um comunismo via internet. Lembrando que o Twitter foi utilizado para organizar manifestações e para a galera se comunicar e se movimentar até 2008, até aí, e de repente o Twitter, Facebook e todas as redes sociais viraram ferramenta para esses grupos, mas na verdade sempre foi. E se a gente olhar a mesma coisa que a gente via como uma piada, como os grupos de Olavo de Carvalho que existia no Orkut É. e os cursos dele. Vamos É muito lembrar louco. que nesse aspecto, assim, quando a gente fala da ascensão do fascismo, eu já falei sobre isso em uma live, mas teve a colonização da internet. Basicamente por grandes conglomerados de empresas. E isso ajuda muito a ascensão do Trump. Muito. E o Trump, ele chega lá e. Bom. Quer anexar tudo. Sabe? Ele basicamente quer fazer o Império Americano maior. Tipo, gente. O que ele tava fazendo recentemente, amor? Novamente, American Grey, né? Aquele É. lema lá no boné. Uhum. Sabe, eu vejo que ambas as perspectivas são muito importantes e elas se complementam, porque vocês podem discordar, podem apontar que eu estou errado aqui, mas eu vejo que depois da Segunda Guerra Mundial, o fascismo, por muito tempo, ele tomou um caráter meio que infiltracionista. Assim, ele sempre é uma coisa meio na cara, meio escancarada, mas ele toma por um tempo um aspecto um tanto secretivo, até que, sabe, eu realmente, na década de 90, até para os anos 2000, ele começou a tomar um caráter bem mais difuso, quase que meio que descentralizado. Até em 2010 ele conseguir emergir novamente nessa forma meio que ultracapitalista, sabe? Não, sim. Não, isso é verdade. Eu acho que isso sim. Eles começam a emergir depois disso, eles começam a fazer esse caráter infiltracionista e se esconder. Inclusive, um marco cultural que eu acho muito interessante para a gente observar essa mudança estratégica no fascismo é o filme Clube da Luta, que eu realmente não quero entrar na mensagem ou fazer uma análise mais profunda do filme Clube da Luta aqui, porque a gente ia se desviar muito, mas a operação, o grupo, entre aspas, que eles têm naquele filme, é um grupo que tem a intenção de atuar assim, de forma descentralizada, de certa forma, e de forma
que é um pouco infiltracionista. Então dá para dizer que tem um aspecto misto, já gera uma ponte entre o método antigo e o método novo. A gente sabe que o movimento fascista se inspirou muito esse moderno no filme Clube da Luta. Tipo, é um sucesso no meio dos caras. Então eu acho que, sabe, é um pouco de um indicativo dessa mudança. Sim, inclusive por causa da violência, que, tipo, em como eles idealizam a violência. O movimento fascista Outra novo, violência, né? é, o movimento fascista novo, ele sonha, tipo, Mas é um culto masculinista. Sim. sim, o movimento fascista novo, ele sonha, ele tem sonhos molhados com o dia das explosões, onde eles vão ganhar e vencer e matar todos os seus inimigos. Tipo, é um movimento que, tipo, isso eles pegam muito dos movimentos clássicos, sim, eles pegam, só que tem uma característica nova. O movimento clássico tinha depois. Depois era a pátria ariana que ia surgir. O movimento novo, eles meio que abandonam o ideal do depois pelo ideal da violência. A violência é o ponto, não o. Tipo, é o ponto, não o meio, sabe? É isso, sabe? Ambos os movimentos idealizam a violência. Ambos os movimentos sonham com a violência que eles vão infligir nos outros. Só que eles meio que abandonaram a ideia do depois. Depois a gente vê. A gente vai matar todo mundo. Sabe? O que a gente quer. Eu me preocupo. Diga. Pode continuar. Não, só ia dizer que o que a gente quer dizer nesse caso é que os movimentos são mais parecidos do que a gente quer. do que a gente fala, mas é. Eu vejo uma maior problemática, né? Porque até os ditos partidos e alguns grupos de esquerda são tão fascistas ou igualmente fascistas como esse grupo. Então, eu vejo que é uma tendência, era uma tendência já, né? Já era uma coisa que apontava, principalmente nas vertentes stalinistas e algumas trotskistas e maoístas e vai. Mas mesmo dentro de grupos que se diziam libertários, há uma tendência a isso também, né? E eu nem estou falando da questão da discussão identitarismo e anti-identitarismo, que é outra hidra, né? Que a gente está. Porque o tema não é novo, mas como foi sendo debatido de 2003 para cá, levou ao novo reacionarismo. Mas a gente tem agora também a ascensão, porque já tinha, né? Eu lembro que a gente aqui no grupo, no Anti-Ordem, estudou o texto da Judith Butler, a entrevista da Judith Butler sobre anarquismo, e ela mencionou, naquele texto ela já menciona o homonacionalismo. E o homonacionalismo, para mim, não faz muita diferença falar do o homonacionalismo e o tribalismo masculinista do Jack Donovan. Mostra essa ascensão de um nacionalismo de gays nacionalistas de extrema-direita que odeiam imigrantes e apoiam a agenda neoliberal, nacionalista, capitalista, que a gente vê que agora se vê se popularizado. E a gente vê que parte da esquerda, que se diz crítica do identitarismo, vai se utilizar da, da ascensão do homonacionalismo para falar que isso é o identitarismo e chamar os movimentos queers, LGBTs no geral, no mesmo balaio de fascista. E já tem gente que faz isso aí, né? Chama pessoas trans de nazista. O João Bernardo, que é um autor importante da esquerda, né? Ele tem uma ontologia sobre fascismo. Ontologia não, né? Uma obra em 9 volumes sobre o fascismo. E ele tem a pira, e para quem conhece pessoalmente, eu não conheço pessoalmente, nem quero, né? Mas ele comanda aquele. Ele praticamente comanda o Passo-Palavra. Ele escreveu um texto que está lá publicado no Passo-Palavra chamando pessoas trans de nazistas, né? Comparando, chamando Uhum. nazistas. É. Aí você vê que. E eu já vi em grupos a galera compartilhando sobre a ascensão do homonacionalismo e a mesma galera que costuma falar de identitarismo de forma paranoica. Que eu costumo chamar isso, né? Que o anti-identitarismo ele tem uma certa paranoia. Não que o que é chamado de identitarismo, que é um termo que é muito mal definido, na verdade, né? Que tem algo aqui que mereça ser criticado, E né? Que precisa episódio ser observado. sobre identitarismo. É, a gente teve quantos afro que a gente falou sobre. Que eu estava. Foram dois. Sim. É,
Ô, leitor, eu vou ter que discordar uma coisa. Uma coisinha, um detalhe. Identitarismo não é só mal definido. Ele não é definido. Ele não tem nenhuma definição útil ou prática que englobe do que essas pessoas estão falando. Nunca. Muitas vezes, quando essa galera tá falando de identitarismo, eles estão falando de assimilacionismo. Muitas vezes. Ah, é quando a pessoa não quer lutar pela classe, ela quer se juntar ao Estado burguês. É, tem um nome, assimilacionismo, não identitarismo. Muitas vezes, quando a pessoa fala de identitarismo, elas estão falando de tantas outras coisas diferentes que não dá. Samu, lembra? O Samu, outro dia tava querendo pedir qual que era a definição pra gente, a gente falou, não tem. O Samu pediu essa definição, a gente falou, não tem. Cadê a definição? Ninguém define essa porcaria. Eu estava tentando escrever o roteiro de um vídeo para o meu canal, falando a respeito de identitarismo, porque esse assunto todo, sabe, é uma besteira, e eu não consegui achar ninguém explicando direito, nenhum reaça, entre aspas, de esquerda, explicando o que seria identitarismo de uma forma clara. Não existe uma explicação clara. É sempre uma coisa difusa, cheia de 300, geralmente, normalmente, caracterizado por... Não existe nada curto e grosso, sabe? Não existe, novamente, uma explicação clara, objetiva da coisa, sabe? Não tem como dialogar com isso. Eu quero compartilhar uma experiência, né? Eu tive participando de um encontro dos grupos autonomistas do Brasil, né? Aí teve uma delegação de uma galera que atua com indígenas, né? Com povos indígenas, com aldeamento. E eles, tá legal, né? Trabalho legal, eles fazem tudo mais, né? Aí chegou lá, fizeram um negócio. Eu fiz algumas intervenções, né? Tentando provocar sobre o debate sobre identitarismo. Mas o negócio foi depois, na hora que o encontro acabou e a gente estava simplesmente, né? Uma pessoa pegou e falou sobre uma questão lá de que, vocês perceberam que a gente estava no encontro lá e não teve ninguém falando sobre lugar de fala, falando que, vocês são brancos. Aí a primeira coisa que eu pensei, né, que tipo, eu sou uma pessoa negra, gay, né, mas eu tava lá, era que, tipo, 90% das pessoas que estavam ali eram brancas. Como é que alguém ia chegar e falar, vocês estão tirando lugar? Tipo, não tinha como. Mas uma coisa que me pegou ali foi que eles eles se recusavam a definir o movimento indígena como identitário. Eu pensei, não, mas tipo, os mesmos vícios que aparecem em outros movimentos, e eu pego o principal exemplo do movimentos negros, aparecem nos indígenas, né? Por que será que eles não... Eles idealizaram e passaram a falar que só o indígena não era identitário? Eles produziram ali alguma divisão. Aí chegando aqui em Goiânia, eu fui discutir isso e uma pessoa bateu o pé para falar que o movimento indígena não era identitário e o resto sim. Eu falei, não, tem alguma coisa arbitrária aí na forma dessa definição aí, porque, tipo, a mesma coisa que eles reclamam do que tem no movimento, nos outros movimentos, tem ali no movimento indígena. Então eles fizeram uma separação arbitrária ali, conseguiram fazer malabarismo e conseguem fazer malabarismo teóricos para dizer o que é e o que não é. Por isso que tipo, é uma questão é uma definição bem, não é uma não definição, né? Mas A gente entrou em discussões enormes tentando achar essa resposta, a gente nunca conseguiu. o Douglas lançou um livro, né? O que é identitarismo? Só que aí o que acontece? Na forma mais recorrente que a gente vê sobre a discussão identitarismo, que é aquela que se fecha em pequenos grupos e há uma fragmentação, outros falam que se esquece da luta de classes, blá blá blá. O cara vem com a teoria de que identitarismo, na verdade, é uma gestão. É uma gestão. É lógico que ele é um marxista com formação em psicanálise, lacaniano, filósofo. Mas o que acontece aí? O que ele pegou, o que ele fez, eu reconheci muito da teoria de Foucault e de Guattari ali, para falar sobre, e Guy Debord, né, para falar sobre essa questão da gestão. Ou seja, na minha cabeça, o Douglas Bell está falando de outra coisa e colocou o nome de identitarismo ali, para desviar da discussão recorrente que as pessoas fazem sobre identitarismo. Só que ele vai assumir que tem uma influência ali de Foucault ali. Impossível, porque ele é um cara publicado pela Boitempo. Apesar da Boitempo publicar
Judith Butler e George Gabe, esse é um dilema. Porque eu tenho 2 amigos que são publicados pela Boitempo, que escreveram o Colonialismo Digital, o Walter Lippard e o Davidson Faustino. Só quando eu peguei finalmente para ler o livro deles, que eu percebi as influências de Deleuze e Guattari ali neles para analisar o fenômeno do colonialismo digital, além de Fanon, que eles usam muito, né? Mas até o Deleuze e Guattari usaram Fanon também. Mas Isso é uma questão. cara, não assume. E e a galera que costuma falar de identitarismo, acusar o que é identitarismo, costuma falar que o identitarismo é todo mundo que leu Foucault e Deleuze. A gente pode colocar isso como uma definição, né? Pelo menos é a única definição que persiste. Isso é uma questão que a gente já levantou também, mais uma vez, inclusive, quando a gente estava nas nossas discussões sobre identitarismo, que é a classe é uma questão identitária. Sim. Você Proletário é uma vai- identidade. A gente vai receber tanto comentário xingando a gente por causa dessas duas afirmações. Isso, deem como é que é o nome? Dê interação pra gente mesmo. Bota o algoritmo a nosso favor. Xinguem mesmo, tentem refutar a gente mesmo. Postem aí trecho de quem vocês gostaram, tá refutando a gente. Ajuda a gente mesmo. Ajuda. Porque assim, ó. O negócio que eu costumo levantar é: existe alguma luta que não gira em torno de alguma identidade, que não seja em torno de alguma identidade? É, Negócio que vão brigar com a gente sobre essa questão de classe, que eu falo, não, mas classe é uma categoria sociológica. Aí eu penso, gente, negro também não vai ser uma categoria sociológica, social, ao mesmo tempo que é uma Ela é. identidade. ela é. Mulher também não é uma categoria sociológica, ao mesmo tempo que é identidade. Não são Sim. ficcionadas, não são criadas, não são impostas, não são socialmente, historicamente situadas, construídas. Uhum. Então, qual é o problema? Aí é que tá, né? A definição de identitarismo peca por não pensar as questões básicas, né? O que é identidade? O que é essencialismo? O que é essas Caraca. porra toda? A nova frase que eu vou me divertir falando é a dialética hegeliana é identitária. A dialética hegeliana identitária é ótima. Mas. O Eu só afro. falar que Faça um. Eu só comentar que leitor você disse uma coisa muito importante que não realmente toda luta é uma luta identitária, porque se você não se reconhece, como você vai lutar por você e sabe por essa coletividade que você faz parte, se você não reconhece essa identidade, sabe? É uma questão até de pensamento lógico, então concordo completamente. Concordo completamente. E tem mais. Se a gente for falar disso, a gente também tem que falar como, por exemplo, a categoria revolucionário é a identidade. Sabe? A categoria. E a gente tem que lembrar, gente, agora temos tem que entrar também na lógica do Brasil. Vamos para chegar pro Brasil. Vamos chegar na galera que mais quer culpar o identitarismo. O PT. O PT é o patê. É o patê. E o PT, hein? E o patê. Lula? E o Lula. Mas, gente, o que PT, acontece? ele é uma coisa muito. Que o PT aceita qualquer um, né? Então qualquer um entra no PT. Né? Não, mas o que Sempre acontece com o PT, leitor? Mas aí tá dividido. Tem a parte do PT que acusa o identitarismo, né? Que se diz anti-identitária. E outra parte que se identifica como a que pegou a pecha, né? De identitário. E aí é isso, né? Rola ali um morde a sopra entre tapas e Sim, beijos, amor mas a leitor, o que rola no PT? Lembra que a gente tá falando dessa ascensão, suposta ascensão, mas pelo menos uma proeminência da extrema-direita, do fascismo global? A esquerda institucional como um todo, não só no Brasil, mas como um todo, a gente viu a camada. Você vê a esquerda institucional, a galera da esquerda de instituição mesmo. Você vê na Europa, nos Estados Unidos não existia esquerda institucional, você tinha a direita e a direita pior. Agora você tem tipo. Mas a esquerda institucional no mundo, eles se perdem igual barata tonta. Fica igual barata tonta correndo de um lado pro outro sem saber o que fazer. E o PT tá perdendo muita base. Tá perdendo muita coisa. Tá perdendo. As bases do PT evaporaram. Não, as bases do PT evaporaram nos últimos 10 anos. Evaporaram. Você tem ideia que a base do PT evaporar? E agora estão caçando um culpado.
Samu, lembra do Gessé de Souza? Fala aí o que você quer. Lembra do Gessé de Souza? Eu sei que você quer falar, Gessé. Gessé de Souza, uma pessoa que eu nem sei muito bem por onde começar, sabe? O sujeito tá percebendo que existe o fenômeno do pobre de direita é um problema sério. É uma coisa que realmente existe. Eu só acho que ele é um pouco exagerado, mas eu percebo que Eu ele é não um problema gosto real. desse conceito. Porque falar pobre de direita, porque supõe imediatamente que há um pobre de esquerda e faz uma divisão. Existe pobre binário. Existe pobre de direita e pobre de esquerda. Falei, gente, mas as pessoas, a maioria das pessoas não são como a gente que discute política e entende ou lê a questão, né? Eu não diria que elas não são nem de direita nem de esquerda. Aí sim faz sentido falar nem direita nem esquerda. Mas elas podem ser levadas ao sabor do momento, segundo contingências, circunstâncias sociais, a pender para um lado ou para o outro, segundo as manipulações políticas, né? Mas aí Uhum. é uma outra questão, né? Isso é uma coisa que não dá para bater o martelo também. Já tive discussões longas sobre isso. Não, vem a discussão. Mas o Samu estava falando. Desculpa, eu interrompi. Não, não, tudo bem. A gente aqui é livre, todo mundo pode falar, tá tudo bem. E só Uhum. continuando aqui, é uma crítica que eu tenho parcialmente, apesar de eu achar que é um conceito que ele tem em si uma base, um problema essencialista que realmente eu tenho minhas críticas a ele também. Só o que eu ia dizer é que a questão do Gessé de Souza, ele vê esse fenômeno e ele aponta que, não, é que está faltando na esquerda uma inovação que vai apelar para esse público. Qual é a solução dele? Getúlio Vargas. Aí não! Ah, que ódio. Continua aí, desculpa. Não, não tinha acabado, era só isso. Ai, ai. Não, Nossa. mas é uma piada, né? O getulismo. É porque eu não acompanho o Gessé de Souza, porque, tipo, ele é meio. Pra mim, ele é meio inútil. A gente sabe, né? A gente tem os teóricos que a gente está mais próximo. Eu não costumo muito entrar nesses autores assim. E o Gessé Souza, meio que. Olha, na verdade, eu nunca li nada dele. O Gessé de Souza é o cara que começou a falar do identitarismo ser a culpa do pobre de direita. Basicamente, resumo. Não é Identitarismo o primeiro. é o Porque culpado pelo pobre de direita, então a gente tem que voltar para Getúlio Vargas. por causa que ele é marqueteiro, né? Mas ele não é o primeiro a falar assim, não, né? Não, não, Porque primeiro não. desde o início do debate sobre o debate desse recente, né, de 2013 para cá, sobre identitarismo, que vem, que a gente sempre ouviu, né, que a culpa sempre que a gente vai, principalmente na internet, um debate fala assim, é por isso que o Bolsonaro ganha, por isso que o Trump ganha. Só que aí você vai ver, o Trump é extremamente identitarista. Essa questão, né, que eu não estou elogiando identitarismo. Não é uma questão de identitarismo ser bom ou mal. Isso aí é meio que deveria ser o ponto, né? Não há como. Como eu falei, né? Não é nenhuma luta política que não vai em torno de identitarismo. Nacionalismo, pátria, essas coisas. O nazismo é extremamente identitário, o fascismo Religião também. é extremamente identitária. Nossa, religião, né? Nem se fala, mas religião a gente pode levar facada aqui só de falar. Não, vem a questão. Quando a gente fala de uma luta de classes, a ideia de você se reconhecer como parte do proletário é uma luta identitária. Você fazer as pessoas reconhecerem a própria identidade faz parte disso. Acaba que sendo um debate que vai perdendo sentido, né? Mas isso é identitário. Mas aí estão acusando, e é isso, né? Estão acusando por causa que se fragmentou as lutas. Mas eu penso, nossa, mas será que antes dos anos 70, porque esse é o foco, né? Antes dos anos 60, na verdade, né? Porque eles fazem, o recuo máximo é ali no movimento de direitos civis. Apesar de o Passa-Palavra tentar recuar até ali no início do século XX para acusar o movimento negro de porque é esse, né? Não sei se o Jessa Souza faz isso, mas a Susan Neyman, o João Bernardo e o Risério, que são. A Susan Neyman, acho que é a única que é estrangeira que eu esqueci. Não, o João Bernardo também é português. Esses três autores tentam acusar os movimentos de serem próximos ao nazismo. A Susan Neyman é a mais escandalosa, né? Porque a Susan Neyman
a cartada da Susan Neiman é porque ela acha que todo mundo leu Foucault e por isso é woke, porque ela escreveu o livro A Esquerda Não é Woke. E ela tenta aproximar Foucault, fazer analogia dizendo que Foucault e os movimentos, o que ela chama de woke, né, que é um termo americano mesmo, são próximos ao nazismo. Nossa, O é um absurdo Bernardo tão grande. o Império Trebejo também, né? Pergunto por que você lê essas coisas. Então, porque a gente começa a brigar, né, com as pessoas, aí tipo, quando o livro da Susan Neiman foi publicado no Brasil pela editora Ainé, eu comentei a burrada, né, porque tipo assim, eu vi lá, aí eu vi a capa do livro, né, A Esquerda Não é Woke, eu fiquei curioso, né, pelo conteúdo, porque o título não disse se ela vai falar aquele papo de anti-identitário ou se ela vai pegar e falar que vai tentar desmistificar a ideia de que a esquerda se perdeu no trotskismo e tudo mais. Aí eu não sabia, né? Ai, ai. Eu fui Meus pesquisar, pêsames por você ter que ler isso. Teve que ler essas porcaria aí. achei o PDF em inglês, entrei na discussão, nossa senhora. Não, velho. Aí não deu outra. Uma semana, sei lá, 2, 3 semanas depois, a editora estava anunciando o lançamento do livro no Brasil, a autora veio para o Brasil. Adivinha quem participou do lançamento, apresentação e lançamento do livro dela? Ah, ok. Pondé. Pondé. Simplesmente Pondé. Pondé. Ai, ai, ai. Ah, não. Ah, não. Ah, Pera não. aí. Ah, não. Aí teve essa, né? O João Bernardo ele é outra treta por causa que ele é influente dentro do movimento autonomista, mais exatamente pros marxistas autonomistas, né? Para ser sincero. Então eu considero que ele, por ter uma certa importância e influência dentro da, assim, ele é a mais danosa, a mais prejudicial. É a contribuição dele para esse debate, né? Para quem não sabe, o João Bernardo é antifeminista também, né? Então, tipo, é muita coisa num homem só, né? Nossa. Não. Os velhos, gente, a galera velha é muito ruim. Eu não tô falando só do marxismo, né? Se vocês olharem a história do anarquismo em Portugal, quando a galera jovem vem falar com a gente de Portugal, eu falo assim, não, os anarquistas velhos é muito problemático, eles são muito homofóbicos, né? Velho, e é isso, né? Eu não tô querendo ser etarista, né? Mas parece que a gente tá sendo, né? Mas olha. Os militantes mais velhos são problemáticos, né? Quem lembra eu gosto de indicar uma live que aconteceu na Boitempo, que foi um escândalo, que eu até repostei no meu canal, que foi o lançamento do livro do Milley, Nossa. o que é aquele manifesto por um comunismo transexual, né? Que gerou toda uma briga lá a Boitempo sabe como gerar engajamento nas páginas dele com treta aí, né? Aí, para quem eles chamaram para live de lançamento do livro, o João Silvério Trevisa, que é um militante histórico, é gay do Brasil, né? E teórico e estudante mas ele atuou desde a ditadura militar e ele tem um grande ressentimento com o marxismo, né? Aí eles não devem ter pesquisado direito e ele é simpatizante do anarquismo. Quando chegou lá, quando os outros caras terminou de falar, ele foi falar. A primeira coisa que ele fez foi acusar o fato da Boitempo não ter chamado ele para participar das antologias sobre sexualidade, sendo ele um militante histórico importante e fundamental para conhecer a história da luta a partir dos anos 70 do movimento LGBT no Brasil, que foi durante a ditadura ainda por cima, Sim. né? Fala como ele foi esquecido, deixado para escanteio, e depois ele falou que ele se declara simpatizante e anarquista sim, que ele gosta de Guattari. Ele falou que ele já tentou estudar marxismo, mas acusou doutrinamento, e depois ele pegou e fez uma acusação. Eu vivi aquele processo lá e falou que militantes do não sei qual, do PCB, não sei qual racha, né? Porque teve tantos rachas, mas não sei em qual racha estava na ditadura, mas ele estava nesse congresso que algumas feministas levaram porradas de militantes ali. Então, tipo, sempre houve uma tensão dentro. Porque a gente tem também que derrubar um certo mito de que a esquerda foi sempre. Abraçou todas as causas, né? Não é assim também, né? Apesar de todos esses autores que a gente lê, que são importantes para a história, se situarem no espectro do que a gente tá também, que é mais à esquerda.
Nem sempre foi flores, né? Lembrar do Daniel Guerre, que ele passou pro anarquismo depois de praticamente ser expulso Não de sua é promotoria, né? Do são Partido flores. Comunista da Não são França. flores ainda. Não são flores ainda. Mas sim, Porque quando a gente fala o disso. que. Fala. Falei. Não, fala. É, que o que tem ainda de. O que eu adoro chamar de esquerda conservadora é gritante, sabe? E é isso, né? A gente deu essa volta aqui e voltamos, né, à questão. O Não é PT. só uma direita fascista. Então, eu acho que não devemos apagar até essa noção, né? Direita ou esquerda, né? Há um fascismo. Não há um fascismo, né? Há os fascismos, né? O microfascismo e o Macro. fascismo molar, Mas, né? Utilizando o vocabulário deleuze guattariano que os anti-identitários odeiam, né? uhum, Os marxistas com paranoia anti-pós-moderna, né? Que tudo é pós-moderno. sim. Mas quando a gente fala Feito nosso disso do querido. PT, quando a gente fala disso do PT e tal, quando a gente fala dessa ascensão da esquerda institucional também, quando a gente leva isso, a esquerda institucional, tanto quanto o marxista, anarquista, muito anarquista anti-identitário, muito. Lembrando, gente, a gente já sabe de várias coisas assim que anarquista brigou por causa de identitarismo. Já sabe, teve. Então, tipo, mas o PT ele é muito exemplificado disso por causa que o PT ele tinha uma base popular. Ele tinha uma base popular enorme. Ele tinha. O PT, eu lembro. Gente, em 2015, o PT conseguia colocar 20 mil pessoas na rua fácil, dando um dia de. Tipo, ele falou: ô, gente, amanhã vai ter protesto. 20 mil pessoas na rua. Fácil. Sabe? Protesto histórico do PT, assim, lá em 2015, 2016, era tipo 1 milhão de pessoas. Fácil. O PT conseguia. Hoje em dia o PT tem dificuldade, eu falo dificuldade de conseguir 5 mil. Sabe, 10 mil que seja. O PT tá com dificuldade. E isso só piorou com esse governo Lula. O pior governo Lula que a gente teve até hoje. Sim. O pior Mais governo. liberal, né? Mais liberal, sim. Mais liberal, sim. E a gente vê isso tudo que acontece tem uma dificuldade muito grande do PT. E o PT começa a culpar o identitarismo. Começa a culpar tudo ao redor, menos ele. Tudo é culpado. O Começa identitarismo. não, porque eles já fizeram isso em 2018. É. Mas aí o que acontece? Quando a gente fala disso também, Leitor, a gente fala desse identitarismo que a galera tá falando, o fascismo, a mentalidade fascista, ela se infiltrou em muito lugar. Criou um assimilacionismo fascista, tipo, o fascismo, o nacionalismo, a galera hoje em dia, e sempre teve esses ideais assim no Brasil, mas a galera tá recentemente eu tava falando com uma galera assim, tava conversando com uma galera, eles começaram a soltar ideal eugenista, tipo, pobre não devia reproduzir não. E tipo, sabe quando você olha pra pessoa e fala, quem que você acha que é pobre? Só pra você só perguntar assim. Muito Você, comum, inclusive, pessoas reproduzirem esse sentimento. é, sabe? E aí você fala, a pessoa era rica? Não, classe média. Você acha que você acha que você ia poder ter filho? Sabe? Você acha que você. Tipo, classe média. Classe média falando isso, achando rico. Sabe? Você não é rico, não, cara. Então, tipo, a gente tá vendo esses ideais fascistas ascenderem. E na esquerda, na dita esquerda também. A galera, tipo, dita feminista, as supostas feministas, né, que não é feminista porra nenhuma, as TERF, começa a atacar, tipo, elas estão mais preocupadas. E isso você vê uma reprodução nos Estados Unidos que eles estão tentando trazer pro Brasil com fala antitrans, que tipo, a gente vê lá uma coisa nos Estados Unidos que é tipo, feminista radical falando parabéns Trump pelo seu marco feminista de banir pessoas trans dos esportes. Enquanto isso o Trump tá, que tal se a gente tirar os direitos de aborto, sabe? Puta que pariu. Mas tem que fazer uma consideração, né? O TERF, o movimento das TERF, que também elas se chamam de crítica de gênero e outras coisas lá, elas são consideradas uma minoria sectária dentro do feminismo radical. É que aqui no Brasil a gente acabou conhecendo feminismo radical mais por essas mulheres que se TERFs, né? Que falam de uma fala antitrans. Mas existem muitas mulheres trans que são feministas radicais, o feminismo negro radical abraça a questão de gênero, trans, queers, como a gente vê na Denise Ferreira da Silva. Eu Mas acho. o que a gente conhece aqui, né? O feminismo da Itália, né? Como a gente pode ver aí da Carla Lonzi, que é o feminismo radical, que inspirou o conceito de greve humana,
que é um conceito utilizado pelos queers anarquistas, como Bashback, também era feminismo radical. Aí o feminismo sectário, essa minoria sectária antitrans surgiu nos Estados Unidos durante o acampamento. Alguém conhece essa história? O acampamento era um evento de festival de mulheres nos Estados Unidos em que houve uma rejeição a um grupo de mulheres trans. Aí foi uma feminista radical que cunhou o termo TERF para definir essas mulheres que se dizem feministas, mas têm uma visão essencialista de gênero e uma rejeição por pessoas trans aí. Daí era uma coisa que estava mais restrita ali, né, aos Estados Unidos, e que eu fiquei chocado, impressionado quando eu vi que elas são mais presentes na internet, né? Elas fazem parecer de que elas são muitas, mas quando você for reparar nas discussões que a gente tem, são sempre sempre os mesmos perfis, mas elas agitam, elas ficam o tempo todo em cima da gente, e é uma atrás da outra. Quando você vê, você está sendo instigado por 20, mas são as mesmas pessoas, assim. Mas elas fazem parecer em volume que elas são muitas. Assim. O que acontece nas feministas radicais transexclusionadas, que são as TERFs, né? Também tem uma coisa importante, também tem uma nota importante. O feminismo radical, hoje em dia, o nome foi cooptado. Hoje em dia, se você encontrar alguém e falar, eu sou feminista radical, mesmo fora da internet, esse nome já indica transfobia. Tipo, isso que a gente fala assim, eles não eram há muito tempo atrás. Hoje em dia, infelizmente, o feminismo radical foi cooptado, inclusive por minorias conservadoras, anti-sexo, como é que fala? Anti-trans. Muita gente. Não, mas no meu grupo não é assim, tudo bem, mas a maior parte do feminismo radical, como ideia, foi cooptada. Foi transformada. E a galera anti-sexo, anti-bissexualidade, anti-trans, essa galera tudo, se juntou a movimentos conservadores. E sim, TERF é conservadora pra caralho, só vê J.K. Rowling, só vê essa galera assim, TERF eles são conservadores. Pró-lesbianismo até a segunda parte, até a segunda página. Até a segunda página. Pro-lesbianismo até sexo ser envolvido, aí não pode mais. Aí sexo não pode. E aí a gente vê isso aí, essa galera, essa ascensão dessa galera. A gente vê essa ascensão dessa galera, tipo, conservadora nesses meios, de forma ferrenha. Eles estão ascendendo. E a gente vê isso no Brasil, tá tentando ser trazido pro Brasil isso dos Estados Unidos. Mas eles estão tentando trazer isso de forma muito conservadora, pelas linhas conservadoras. No Brasil, realmente, o feminismo radical nunca foi muito forte. No Brasil, nunca foi muito forte. Nunca foi. Só que, hoje em dia, essas linhas conservadoras, TERF, essas linhas conservadoras, tipo Lucas Pavanato, o Pavanato, não sei se era Lucas, ou o Pavanato lá, eles estão tentando trazer narrativa antitrans. E a gente sabe que a galera tá caindo. A gente viu. O Samu, lembra que o Guilherme Boulos caiu naquela? Tipo, não, pronome neutro não pode no hino. E o Guilherme Boulos caiu. Por que a esquerda. Eu vou dizer a esquerda, né? O PT está perdendo força, perdendo nato popular. Acho que é uma discussão que todo mundo faz, né? De por que está perdendo, né? É porque uma das coisas que tem se falado é que a esquerda perdeu o discurso antissistema. Mas o que a gente está falando de algo que perdeu o discurso antissistema é geralmente a mesma esquerda que já não era antissistema, já faz o quê? Uns 100 anos, desde o stalinismo, desde a União Soviética, né? Eu estava vendo uma anedota hoje, uma discussão entre a ultra-esquerda italiana, né? O André Sofre com o cara do Partido Comunista, o Togliatti, que o Togliatti falando numa sala de aula que os americanos estavam chocados com o Partido Comunista ter desistido da ideia da revolução. Aí o Fiore, que é da extrema esquerda, né, que era autonomista, pegou e falou: mas só mesmo assim é para achar que o Partido Comunista quer o comunismo. Aí o Togliatti pegou e falou para ele: então faz você revolução, então. Eu falei. Aí o Fiore falou: eu vou tentar sim.
Tipo, é uma anedota assim, tipo, essa esquerda institucional, a gente chama de institucional, mas mesmo a pseudo-radical, seja o PCB e tudo mais, que fala em revolução, eles sempre tiveram uma tendência mais conservadora, reacionária, defenderam coisas como nacionalismo, até essa questão tipo, a crítica ao imperialismo é correta, né? Muitas coisas que o Lenin falou tem seu ponto de razão ali, né? Mas muitas vezes esse discurso anti-imperialista caminha para um lado reacionário, para um nacionalismo reacionário. Para você ter uma ideia, o fascismo é anti-imperialista. Muitas correntes do fascismo são anti-imperialistas, né? O fascismo tem uma parte que é um anticapitalismo romântico, né? Anticapitalismo romântico, que não é anticapitalista como a esquerda, né? Mas é uma crítica ali ao capitalismo porque eles veem isso como uma competição dos valores da modernidade, blá blá blá, aquela coisa toda que a gente já está cansada de E saber, né? aí a gente vai ter que entrar num ponto que é ainda mais anterior. Quais são os momentos em que o fascismo mais cresce? São momentos de crise. Mas E quando não estamos em crise, né? A gente tem que ver isso também, né? desde 2008. Assim, a gente está numa crise enorme desde 2008. Não, mas é que esse debate sobre a crise é uma coisa que é muito forte, que vem de Marx. Que ele fala que as crises não são previsíveis, são naturais, são tendências do capitalismo. Sim. Aí eu gosto da tese do Comitê Invisível, que ele fala, não, velho, as crises elas não são cíclicas, as crises elas são provocadas, as crises são os momentos em que o capital e as técnicas de governabilidade se otimizam, se modificam, são momentos de experimentação. E aí eles citam o Chicago Boy, que o Chicago Boy o Chicago Boy fala, querem fazer mudanças, querem fazer novas orientações, provoquem uma crise. Então, desde a escola de Chicago, do neoliberalismo, fala-se em produzir crises. Aí eu estava pensando talvez a gente tenha que mudar a concepção sobre crise. Outra coisa que a outra esquerda também fala, é o papel, a gente nesse debate está falando, que eles falam que a gente deve lutar contra a recomposição, a reconstituição dessa esquerda, porque o lulismo e outros, eles não trabalham contra o capital, eles trabalham pela reestruturação e gestão do império, do estado de coisas. Então, é muita coisa para refletir, né, gente? Vou abrir para vocês. Primeiramente, só queria comentar que eu gostei muito dessa tese da crise como um período de experimentação do capitalismo, porque isso certamente explica o Milley. Isso certamente explica o Milley. Exatamente. Outra coisa também que a gente tem que falar é: sim, o Lula, ele salva o capital. O Lula salva o capitalismo. O Lula é um apaziguador das classes. A gente tem que lembrar disso. O Lula, ele é apaziguador de classes. Ele salva o capitalismo brasileiro. Ele salva tudo isso. Ele salva o agronegócio. O agronegócio estava entrando em um período de crise fundido. E o Lula Ele salva o salva agronegócio. banco. Ele salva banco. É, o Lula salva isso. Então, toda essa esquerda institucional, pseudo-marxista, que nem marxista esses caras são, né? Vocês acham mesmo. Tipo, gente, se o PCB fosse comunista mesmo, vocês acham que eles iam estar até hoje chorando sobre identitarismo? Não ia. Desculpa, não ia. Enfim, essa galera tava, tipo, esse pseudo-marxismo, essa galera, sabe, ferrada, esse pseudo-marxismo fudido dessa galera. Ai, ai, ai. Mas é. E assim, ó, vamos pra fechar aqui o episódio, que a gente esperar aqui os 10 minutos, mas nesses 10 minutos que a gente tem. Galera, o Lula tá fazendo isso, o Trump fazendo tudo isso, e tipo, e aí? A gente parece estar num turbilhão fudido de coisas, o que a gente faz? Não, ok. A gente tem que falar alguma coisa. Por que, que a gente tá falando do Lula como esse sendo o pior governo Lula que teve até hoje? Porque esse é o governo que menos teve qualquer capacidade de discutir com o capital. E foi o governo que, desde o início, ele foi feito como uma, entre muitas aspas, frente ampla. E aí vem a questão. Isso significa que o PT ele perdeu muito da sua capacidade de organizar. E isso levou também a uma perda de suas bases. Querendo ou não, o PT ainda tinha uma base forte até 2022.
Mas esse governo Lula, ele está sendo um desastre. E você está tendo uma crise alimentícia que está sendo causada pelos Estados Unidos, mas que está piorando pela incapacidade do governo de fazer um programa que seja de fato disruptivo como o Fome Zero foi. Você tem uma crise imobiliária e o Minha Casa Minha Vida tá cada vez mais fraco, comparado ao que já foi. Você tem a cesta básica não mais servindo como uma coisa suficiente para conter a fome no Brasil. Então, isso leva o PT a perder a base que sempre lhe foi a mais importante, que é a classe média baixa e as classes consideradas mais pobres. Sim. E aí você também leva ao desmantelamento do PT e ao mesmo tempo o Trump querendo aumentar o intervencionismo. O Trump querendo aumentar seu intervencionismo, suas críticas, suas coisas, sabe? E o Trump querendo fazer guerra no Oriente Médio e na América do Norte, sabe? Ao mesmo tempo. E o Milley querendo copiar o Trump. Gente, o Samu Afro, você quer saber uma notícia muito bizarra? Conte, conte. Recentemente, Conte. o Milley falou que ia querer construir um muro com a fronteira do Brasil. Ah, essa é velha já. É engraçado. Tem nem como. Mas ele quer Eu construir acho um... interessante que esse muro vai ser para impedir o pessoal de sair da Argentina. Só pode. do Milley. É o muro do Milley. Mas ele tá querendo copiar o Trump em tudo. Ele tá querendo arranjar treta com o Brasil, sabe? Ele tá querendo muito arranjar treta com o Brasil, só que isso não funciona porque o Brasil é mais rico que a Argentina. Sabe? Não é por pouco. Não é pouco, não, é pra caralho, sabe? O Brasil é muito mais rico que a Argentina. E isso não funciona, só não funciona, sabe? Ah, eu vou. Recentemente, em grande parte por causa do Milley, certo? Sim, isso só não funciona. É só tipo. Essa narrativa de tipo. Ah, eu vou impedir os brasileiros de. Sabe? Eu vou impedir os brasileiros de. é, é, passarem no meu país por causa que eles estão. Sabe? Do que você tá falando? O Brasil é muito mais rico que a Argentina. Muito mais. Tipo, em níveis astronomicamente maiores que a Argentina. Em todos os sentidos. O Brasil tem mais população, mais economia, mais território. Sabe? O Milley quer fazer essas putarias, sabe? Vamos construir um muro com o Brasil. Por quê? Porque eu quero ser o Trump da América do Sul. É uma coisa que eu sempre digo sobre o fascismo. O fascismo ele tem esse caráter de LARP, uma coisa meio performática, meio, Uhum. sabe, meio espetacular, que descemos esse nível. Nós temos o Milley querendo ser o Trump, sabe? Tipo, a fim de carreira. Não é. E também a gente tem uma coisa. E Samu, bom que você falou isso, porque a gente volta naquela do fascismo na esquerda. Uhum. Samu, quantos grupos de esquerda a gente já viu por aí que são fascistas? Que são larper pra caralho, performático, que chega pra tipo. As pessoas que querem ser o revolucionário russo, É. gente que chama as outras pessoas de camarada, É, isso aí. eu consigo pensar em alguns. Chega. E aí, camarada? Nem te conheço, fiquei atuando. Quem é atuando? Quem é tu? A pessoa chega. Olá, camarada. Quem é tu, Rando? Nem te conheço, mano. Sei, brother. Brother, eu te conheço, cara. Isso quando a pessoa já não tá fazendo LARP em russo. Nossa. Quando a pessoa chega. Adicionando uma nuance necessária, talvez quando você está num contexto assim um pouco mais fechado, que você está lidando diretamente com uma pessoa que você sabe que está naquele meio, não seja estranho você chamar a pessoa de camarada, mas assim, do nada, principalmente na internet pra gente que você não conhece direito, sabe? Sim. Mas quantos grupos não são LARPers, Samu, que a gente não encontra que, tipo, poderiam ser chamados de fascismo da esquerda? Sabe? Uhum. Que poderiam ser chamados do fascismo da esquerda, que poderiam ser chamados de, tipo, grupos que chegam e começam a falar merda em cima de merda, saindo antifeminismo,
anarquismo, anti-marxismo até, mesmo quando eles são marxistas, tipo, sabe? O cara começa a ficar numas noia fudida. Numas noia fudida mesmo. Se a gente contar antimarxismo não só como sendo anticomunismo, mas sendo de uma forma mais ampla, anti-Karl Marx é um pessoal muito antimarxista. Sim. Sabe? E aí você chega essa galera falando umas merdas sinistras, anti-marxista, anti-anarquista, anti-feminista, anti-queer, sabe? Começa a atacar todo mundo. Sem entender contexto. Pô, uma amiga nossa agora recentemente falou que é um negócio muito bom. A pessoa quer fazer quer estudar revolução sem entender o Brasil. Sabe? Quer revolução no Brasil sem entender o Brasil, sabe? Gente, assim, pra você fazer uma revolução no Brasil, não somente você precisa de entender esse país em vários sentidos, principalmente no geográfico, histórico, esse tipo de coisa, mas você precisa de teoria revolucionária especificamente para aquele país. Senão é foda. É. Muito importante, você tem que entender que o Brasil é uma gama enorme. A gente não é que nem a Rússia, que tinha 90% da população em um lugar só, porque o resto é inabitável, porque é uma geleira. Sim, é uma geleira. É, vamos lembrar que o Brasil, tipo, o Brasil não é a Rússia. O Brasil não é a Rússia. Isso é importante. Ai, ai, ai. Bom, pessoal, considerações finais. Fale, Sam. Não, eu só ia comentar que as diferenças entre as regiões do Brasil são tão grandes que eu sinto que, assim, na prática, se fosse ter uma. Se nada, quando for ter uma revolução no Brasil, vai basicamente ter um movimento diferente em cada região, de tanto que, sabe, tem pequenas mudanças. Uhum. É. Por exemplo, você não pode pensar numa revolução no estado de São Paulo sem pensar na influência do PCC no estado de São Paulo. Porque senão É. você só vai gerar uma guerra civil com crime organizado. É. E sem saber lidar com o PCC, você não vai ter revolução. Sem saber lidar com o Comando Vermelho, você não vai ter revolução. Sem saber lidar com essa galera, você não vai ter revolução. Sem saber lidar com como as coisas funcionam, em vez de só falar platitude de tipo, não vai ter mais droga. É, não vai ter mais droga, cara. Parabéns por falar a coisa dos anos 60. Você consegue caminhar uns 45 anos pra frente, só pra gente ter uma ideia de como é que é o século XXI, sabe? Por exemplo, guerra às drogas no movimento revolucionário é uma coisa. Agora, se querer proibir todo mundo de usar droga dentro de uma área revolucionária, já é um problema. Você começa a ter problema em cima de problema. Sabe? Realmente, pessoas que usam drogas em movimentos revolucionários são problemáticas, causam merda, por causa que você está se envolvendo com crime organizado. Mas depois você já tá no meio de uma revolução, você começa a falar, vamos banir todas as drogas, não vai ter mais droga por causa que... Caralho, cara, você tá nos anos 60 de novo? Não vai funcionar essas merda não. Sabe? Drogas não são os demônios, sabe? Drogas não são demônios, sabe? É. Mas é a mesma coisa, a gente tá voltando pra mesma coisa, tipo, o fascismo ascendendo no mundo, inclusive dentro da esquerda. Posso só mandar um aviso final pro pessoal meio fascista. Não exatamente o pessoal meio fascista, mas um certo parcela problemática da esquerda. Diga. Você jovem, você eu esqueci, eu não vou conseguir fazer a piada que eu tava pensando em fazer um paralelo com a propaganda do exército, eu não lembro qual é a idade pra você se alistar no exército, mas enfim, você, obrigado. Você, jovem de 18 anos, acabou de entrar na esquerda, viu uns vídeos lá sobre marxismo, sobre anarquismo no YouTube e achou a coisa mais louca do mundo. Por favor, você não envergonhe você e outras pessoas querendo pagar de rebeldão e de revolucionáriozão na internet, fazendo LARP, sabe, se comportando como se você fosse bolchevique, como se fosse, sei lá, do pessoal do Máquina. Por favor, você tá... E brigando com as pessoas de graça, por favor, você tá só passando vergonha. Só tá Como que eu passando queria vergonha. que fosse só gente de 18 anos fazendo isso? Como eu queria também. Mas sim, não passem vergonha na internet ou na vida real, se comportando como o revolucionáriozão do Máquina, ou dos bolcheviques, ou do que quem que seja. Sabe? Porque, gente, esse é um problema na esquerda em geral. É com anarquista, é com marxista. Não estamos atacando um grupo, não. Estamos atacando todo mundo, é todos vocês. É todo mundo, inclusive do nosso lado, sabe? Gente, assim, você ser LARPer é cringe independente da ideologia que você seja. É. Se você, sei lá, entrar no meu canal e começar a seguir tudo à risca e for LARPer, eu vou te achar cringe. Bom, considerações finais, pessoal?
Eu vou falar o que eu gosto de falar toda vez. Ah. A China não vai salvar a gente, ok? A gente não tem uma força que é de fato contra capitalismo externa. Ela terá que ser interna. Sim. Ninguém vai vir nos salvar, galera. Por isso a gente vai meter o louco! Não, mas é sério. Samu, tem alguma consideração? Tenho, eu concordo muito. A China não vai nos salvar, até porque ela é um outro polo também do imperialismo. A esquerda institucional não vai nos salvar. E não faça LARP, comece sério, não, sabe, tente fazer uma coisa performática, vá do seu jeito, sabe, questão séria, mas, sabe, também não se leve a sério demais e comece com Bakunin. É. Ah, escutem as pessoas. Isso é importante. Muito, Não achem sim. que vocês saibam de tudo. É. Por favor, deem voz para umas pessoas assim que estão pensando ser escutadas ultimamente, principalmente pessoas trans, por favor. Hum, exatamente, pessoal. A minha consideração final é: ninguém vai nos salvar. E escutem, eu vou só falar isso. E, gente, de todas as pessoas que vocês vão escutar, se a pessoa falar uma merda, saiba questionar a pessoa. E, tipo, não leva tudo que a galera diz a. Tipo, também. Tenha senso crítico, é o que eu quero dizer. Tenha senso crítico. Aprenda a desenvolver o senso crítico. E acredite, desenvolver o senso crítico vai ser uma das coisas mais difíceis que você vai fazer na sua vida. Acredita. Tipo, as coisas mais. Mas também vai ser uma das que mais vai valer a pena. Sim. Então, pessoal, é isso. Até a próxima vez do Anti-Ordem. E. Até mais, eu acho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.